Pessoal, é isso aí. Estamos aqui ao vivo agora, tá certo? Fazendo uma transmissão. Na verdade, a gente pretende fazer, né, Larissa, como fosse um tipo, uma série, né? Uma série de vídeos abordando alguns temas, alguns assuntos da atualidade. Aí você pode falar, mas vocês sempre falam isso, né? Mas sim, a gente pretende abordar assuntos da atualidade, a gente sempre aborda. Só que agora a gente vai tentar fazer de uma forma mais estruturada, até seguindo alguns temas da escola bíblica, porque está bem condizente, está bacana. São assuntos que realmente atrai a nossa atenção, porque são assuntos contemporâneos, né? E nós estamos falando sobre a verdade, né? As verdades bíblicas para muitos assuntos da atualidade, tá certo? Então, nós estamos falando sobre o materialismo, estamos falando sobre ideologias, estamos falando sobre relativismo. Então, aqueles confrontos que às vezes a gente vê dentro da sociedade, querendo marginalizar até a nossa fé, tá certo? Então, o objetivo dessa live aqui, dessa programação ao vivo, é a gente debater, conversar, entrevistar, que a gente pretende entrevistar algumas pessoas concernente a esses assuntos. E para hoje, Larissa, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o relativismo e o legalismo. Pronto, exatamente, sobre o relativismo e o legalismo, tá certo? Ou seja, e aí, será que nós estamos falando da mesma coisa, né, Larissa? Será que nós, cristãos, podemos fazer isso ou estamos fazendo isso, né? Porque sim, nós precisamos parar, refletir e ver sobre essas questões, tá certo? Porque, pessoal, nós estamos no meio disso, tá bom? Está ao nosso redor, essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Não é verdade, Larissa? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: tudo que eu falo, primeiramente serve para mim, porque a minha boca está mais perto do meu ouvido do que do seu ouvido. Eu acho essa frase muito boa, que a nossa boca está mais perto do nosso ouvido do que do ouvido do outro. E tudo que a gente vai falar, claro que aqui tem uma aplicação também para as nossas vidas, né? Nós que estamos falando. Não é que a gente seja já seres perfeitos, até mesmo nesses assuntos que a gente vai falar hoje. Talvez a gente saia daqui com a visão e enxergando coisas que a gente não enxergava em nós mesmos. Porque a palavra de Deus é essa, é assim, né? Acho que é Martin Lutero que fala que, não sei se é ele, que fala que ele é a Bíblia e encontrou vários erros, todos eles não na Bíblia, mas em si mesmo. E Em nós si mesmo. não conseguimos enxergar isso em nós, né? Mas em uma conversa, estava até vendo um vídeo agora, anteriormente, sobre discipulado. Eu tenho nem terminei o Sim, vídeo todo sobre discipulado. Aí ele estava falando que muitas vezes, em um momento de discipulado, você vai acabando falando coisas e ouvindo coisas que você vai começando a enxergar coisas em você e você precisa mudar. E todo mundo, todo cristão, ele está suscetível, né, ao erro e cair no relativismo ou no legalismo. Todos nós estar caindo no erro de achar que estamos fazendo alguma coisa corretamente e, na verdade, estamos fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Até mesmo como a gente falou naquela vez passada, com a intenção boa, a motivação é até boa, mas na hora da aplicação não é tão boa. Então, tudo isso que nós vamos falar aqui é as verdades bíblicas e aplicação para a nossa vida. Nós também desejamos que você, ouvinte, também esteja aqui com esse entendimento, né? De ouvir, de participar, de ver e se autoavaliar de acordo com a Bíblia Sagrada, para que nós possamos crescer juntos espiritualmente, né? Tanto nós que estamos aqui falando, sabendo que a nossa boca está mais perto do nosso ouvido, nós também estamos suscetíveis a estar recaindo nisso, mas também prontos a encontrar um perdão e a mudança em Jesus. E nós também convidamos você que começa está aqui, essa live está indo para muitas pessoas cristãs e não cristãs, e também para você que vai ouvir na rádio isso. posteriormente, que você, mesmo cristão ou não cristão, possa se ater a isso e abrir o seu coração para que você possa enxergar em você aquilo que a palavra de Deus deseja falar para você, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado para a sua vida, e para que nós possamos encontrar um lugar em Jesus Cristo, um lugar de mudança e transformação, para que nós possamos nos parecer mais com Jesus Cristo. E tipo assim, Larissa, e lembrando que como nós estamos ao vivo, o pessoal pode participar, né? Eu tô vendo várias pessoas entrando aqui, então vocês podem comentar, que é pra gente ir conversando, pessoal, é uma conversa bem aberta, tá certo? Embora a gente esteja aqui com um tema específico, mas nós estamos sim bem abertos para escutar e a gente aqui um pouco falar sobre esse assunto. É assim, é um assunto que a gente concorda até na escola bíblica,
o tempo acaba sendo pouco para a gente tratar, tá certo? Eu, particularmente, eu sou professor de escola bíblica e quando a gente para ensinar sobre esse assunto, passa muito rápido o tema. Bem dizer, eu consegui dar o início do ponto 2 da lição numa aula, tá entendendo? Ou seja, iniciei, introduzi o primeiro ponto da lição e o segundo eu só comecei, não consegui concluir, para vocês verem. Por quê? Porque é assim mesmo, a gente vai conversando, a gente vai dialogando, vamos tirando dúvidas, né? As pessoas vão perguntando, os alunos vão perguntando, e é dessa forma, tá certo? A qualidade da minha câmera não tá tão boa não, pessoal, porque eu tive que virar aqui e ela não é boa, certo? Não é boa essa câmera, porque ela tem sujeira nela. Como o meu trabalho tem muito pozinho, então acaba entrando na câmera e fica um pouco assim, tá certo? Mas vocês estão escutando e a ideia é essa, né? Vocês escutar, tá bom? Estamos fazendo a videochamada, pretendemos depois colocar lá no nosso site, Conexão Cristã Paracuru, e compartilhar também lá, tá bom? Mas é isso, então hoje a gente vai falar sobre o relativismo e o legalismo, não é verdade? Larissa, eu gostaria de ler só até o versículo, o texto principal, tá certo? Que é da lição, né? Está em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que fala: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o doce ficar amargo. Então, esse é um texto, né, Larissa, se a gente for parar, que nós nitidamente conseguimos ver que existe aqui uma inversão. Uhum. Eu não vou nem usar agora essa palavra valores, porque às vezes quando a gente fala isso, o pessoal já liga ao legalismo, né? Não sei se é essa mesma visão que tu tem, Larissa. Uhum. Tipo assim, vai começar aquele papo de valores, porque é valores cristãos, valores... Pois é, eu sou cristão, sim, eu tenho valores cristãos, tá certo? Então, eu tenho valores cristãos. Mas eu vou falar aqui do legalismo, até a gente parar um pouco aqui para ver, mas a gente vê aqui já uma inversão. Inversão de quê? De pensamentos. E sim, pensamentos, eles estão ligados a valores que nós possuímos. Não é verdade, Larissa? Uhum. Concorda? Pois é. É até bom a gente então... o significado, né, de legalismo, porque eu mesmo tinha muita dificuldade, ainda tenho muita dificuldade de nomes são muito parecidos, de saber o significado, porque muitas vezes a gente escuta muito falar igual. Eu nem sei se na rede aqui pode falar qualquer nome, que às vezes tem um negócio aí que não pode falar, né? Mas, exemplo... tem algumas coisas, daí começa, né, pra você ver. Tem coisas aqui que a gente não pode falar, porque senão é bloqueado e cancelado. A palavra e aí, cadê? Nazi, né? A pessoa às vezes tem uma conotação para usar para falar a pessoa que é de um lado específico, chama a pessoa de nazi, não sei o que lá. E muitas vezes, e a gente tem muito na língua portuguesa, palavras que faci, restante lá, que não vou falar o restante da palavra, isso que o pessoal da rádio vai entender, porque nós estamos aqui numa rede social que não podemos falar certas palavras, senão somos bloqueados. Mas as pessoas às vezes dão uma conotação errada, né? Faci é a pessoa que é assim, a pessoa que é de direita, de esquerda. E agora, no nosso Brasil, tem muitos negócios de direita e de esquerda, e agora a pessoa que fala essa palavra é de direita, a pessoa que fala aquela palavra é de esquerda. Quem fala relativismo é isso, quem fala legalismo é isso, quem fala socialismo é isso. Então, eu botei dar um significado, assim, o que é o legalismo, né? Se tiver aí como pesquisar, porque eu estou aqui sem meu outro celular de apoio. Se souber... Pois eu também estou sem, mas peraí, eu vou já dar aqui, eu vou só pegar ali, eu tenho outro celular ali, é que eu estou realmente sem celular, só estou mesmo com um apoio aqui, é um subsídio que eu utilizei, que é muito bom, tá certo? Muito bom mesmo, eu gostei, é por isso que eu até decidi trazer, porque tem alguns pontos aqui que dá pra gente falar um pouco, tá certo? Mas enfim, então, nós estamos vendo aqui, pessoal, baseado nesse texto, que é o que nós queremos falar sobre o relativismo e o legalismo, tá certo? Nós vamos já dar algumas definições, mas tipo assim, a grosso modo, o relativismo, eu tenho já aqui, né, o significado para relativismo, ele está muito ligado ao conceito moral, tá certo? Que defende que não existem verdades absolutas, ou seja, não existe uma verdade universal
Existem verdades individuais. Por quê? No relativismo, ele fala muito que é tipo, a Larissa tem a verdade dela, eu tenho a minha verdade e você que está nos escutando tem a sua verdade. Tá certo? Ou seja, isso transforma então automaticamente, que é aí que começa já os confrontos do relativismo, transforma. Por que eu estou dizendo transforma? Né? Porque quando eu começo a pensar assim, então aquilo que é ético para mim não significa que é ético para a irmã Larissa, nem é ético para você. Então aquilo que é moralmente aceito para mim acaba não sendo moralmente também aceito para Larissa ou moralmente aceito para você. E esse, pessoal, é o problema do relativismo. Tá entendendo? E vai ter vários relativismos. Relativismo cultural, relativismo individual, relativismo ético-moral, entendeu? Então, essa é a bagunça que o relativismo traz, tá bom? Porque ela diz assim, não existe verdade absoluta. O que é que ela está dizendo dessa forma? Eu gosto de trazer logo esse exemplo, que é para impactar, mas para a pessoa entender também. É quando eu falo assim, não existe uma verdade absoluta, é que pode ser moralmente e ético para mim, correto, eu matar uma pessoa, enquanto para você não. Pois é, o relativismo ele traz à tona isso, esse pensamento. Ah, para mim é moralmente aceito, é aceitável matar uma pessoa, enquanto para você não. Então gera-se essa bagunça dentro de uma sociedade, tá certo? Então essa é a falácia que a gente costuma dizer, tá certo? Por que falácia? Eu estava até explicando sobre isso. Ela começa com um fundo de verdade, uma coisa que tem sentido, tem até um raciocínio, mas no final não é uma verdade, tá certo? É apenas uma teoria, uma ideia, tá bom? Então acaba sendo uma falácia, ou seja, não é verdadeiro, então se torna-se falso. Não é verdade? Então, o relativismo, ele defende isso, que não existe uma verdade absoluta, transformando a ética em questão de preferência pessoal. Pode pesquisar aí, pessoal. Não sou eu que estou dizendo. Abra lá o dicionário, abra o Google. Ninguém pesquisa mais no dicionário, vai logo no Google mesmo, né? Temos que já vai logo no chat GTP, então pesquise lá, você vai ver. Então ele vai até dar uma explicação elaborada lá, o chat GPT, falando que se refere a questões preferenciais individuais que podem mudar conforme a época, tá certo? Ou seja, o relativismo ele começa logo aqui te explicando aqui de uma forma simples, mudando o raciocínio. Aquilo que você acredita hoje, ela vai mudar com o tempo. E pronto, é aceitável. É a sua verdade, ou seja, não existe verdades. Enquanto isso, a gente sabe que vai contrário já à palavra de Deus. Nós acreditamos em uma verdade universal que não se limita à época, a regiões, mas sim, é totalmente absoluta, que está ligada ao nosso Deus Criador. Não é verdade, Larissa? Dá mais um explicativo, eu vou só pegar aqui o outro celular aqui. Tá. Falando nessa questão do que significa, assim, né? Como é a aplicação do relativismo, quando você escuta de relativismo, escuta dizendo que não é a questão, tá falando no significado aí, é uma coisa individual. E isso pode parecer bom, porque na nossa sociedade agora, uma das coisas que mais é pregado, falado é o quê? É o individualismo. A gente não precisa se cegar, que a gente sabe que é pregado o individualismo. Você fazer suas coisas, você ficar no seu canto sozinho, é enfatizado muito essa capacidade do ser humano de conseguir as coisas por si mesmo e ele sozinho conseguir. E nisso a gente escuta assim sobre relativismo, a gente fica, mas isso não é benéfico por conta que eu ter as minhas próprias decisões sobre a minha vida. Só que a gente tem que entender também que a gente não vive em um mundo sozinho. A gente vive em sociedade. Você querendo ou não, nós vivemos em sociedade. Você saindo de casa ou não, nós somos seres sociais que precisam viver em sociedade. Tanto que a própria igreja, né, é o quê? É um corpo de e vem muito também disso do ser humano viver em sociedade. E quando você pensa, não, o relativismo é bom, porque a pessoa vai fazer as suas próprias decisões, vai ser só contra a vida dela, vai ser ela e a vida dela. Mas isso é um pensamento nosso, que a gente quer pintar um mundo que não existe. Porque o que eu faço da minha vida tem coisas que sim, algumas coisas que vai interferir apenas na minha vida. Mas
a maioria das coisas que nós vamos fazer, por mais que sejam coisas individuais, vão acabar recaindo sobre as outras pessoas, sobre a sociedade, sobre outros seres humanos. Então você pode pensar assim, o relativismo é bom, porque cada um tem o seu próprio pensamento, cada um faz suas próprias escolhas. Mas, como o Josué até falou anteriormente, o exemplo, mas se essa pessoa escolher lhe matar, e aí? Vai ser tão bom assim o relativismo, o certo e o errado? É por conta que a gente quer procurar uma maneira que o ser humano escolha tenha suas próprias escolhas, mas ao ponto que não venha contra as minhas escolhas. Então, isso já não é relativismo. O relativismo é cada um ter sua verdade. Mas a gente quer pegar algo de uma fagulha de um geral e transformar naquilo como benéfico, como se o geral fosse benéfico. É a mesma coisa que eu pegar um salgadinho Peoples, acho o nome, ele é muito gostoso e ele diz que tem várias vitaminas. Aí eu olho ele ali e digo assim, ele tem muitas vitaminas, ó, eu vou comer ele porque tem vitamina D. Mas o salgadinho, ele é benéfico no geral? Não, porque a gente pega só ali a vitamina D, mas você vai ver a fração dele, o que ele tem de vitamina D é bem pouquinho, diferente do sódio, que é o sal, diferente de outras coisas, vai ser mais maléficas. O refrigerante, ele dá isso aqui, ele tem isso aqui bonzinho, mas o geral, ele vai trazer muitos danos à nossa saúde. Assim também o relativismo, a gente pode pensar assim, não, mas o que é o relativismo? É cada um ter suas próprias escolhas. E pega isso como se fosse a verdade absoluta, como se isso fosse geral, como se, fosse só resumido apenas disso o relativismo. Só que a gente vai ver as outras camadas, a gente percebe que não é bem assim. E que a gente, como seres que vivem em sociedade, tudo que... a maioria das coisas que a gente fizer vai afetar outras pessoas. E nisso, em um contexto bom, a gente pode pensar, é benéfico, né? O que a pessoa fizer de bom vai beneficiar todo mundo. Mas nós, como seres caídos, sabemos que o nosso coraçãozinho não pensa só coisas boas. Na verdade, muitas vezes, quando nós queremos fazer o bem, nós fazemos o quê? Nós vamos lá e fazemos o mal. O bem que nós desejamos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não desejamos fazer, nós vamos lá e começamos a praticá-lo. Então, como muitas coisas na nossa sociedade hoje, as pessoas querem resumir apenas um pedacinho daquilo como se isso fosse benéfico, mas quando a gente vê o geral todo, a gente percebe que não é tão benéfico quanto o comercial mostra, né? Porque o comercial sempre mostra o lado positivo, sempre mostra o lado negativo, porque quer nos tragar, nos pegar, né? Assim como é o pecado. O pecado, ele não mostra o lado destroço que ele vai fazer nas nossas vidas. Ele mostra o lado que vai nos satisfazer. Mas depois, o pecado sendo consumado, ele gera o quê? A morte. Isso, exatamente, é isso mesmo. E dando a definição aqui, Larissa, do legalismo, né? O que é legalismo, né? Então, ele é muito na questão teológica, tá certo? Na questão teológica é o estudo sobre as coisas de Deus, né? Tá muito ligado à crença de que fazer obras e seguir regras servem para a salvação, tá bom? Esse é o? Isso é de legalismo, ou seja, se torna então uma adesão literal, excessiva a leis, né, concernente ali ao que você está defendendo, tá bom? Então, só que aí vem assim, vem regras, vem normas que priorizam, tá certo? Muitas vezes considerar o contexto ou a justiça, né? Sem considerar o contexto e a justiça, na verdade. Ou seja, a pessoa se põe ali, realmente, como a gente escuta aquela frase dos fariseus, né? Dos fariseus, porque é o que exemplifica muito bem, tá entendendo? Ele está se posicionando, ele vai às praças bem vestido, fazer orações, dizendo que está preocupado com os necessitados. Ele vai até as casas da viúva fazer orações, mas por dentro não é aquilo o desejo dele, tá bom? Ele está fazendo por aparência, ele faz isso numa praça pública, mas no íntimo, ou seja, individualmente, ele não faz isso. Na verdade, ele faz o quê? Ele faz o contrário, ele inverte os seus valores, ele inverte sua moral, e no lugar dele estar preocupado, ele está fazendo o contrário, ele está esquecendo, né? Da viúva, do necessitado, do órfão. Então, o legalismo ele tem essa definição, né? Ou seja, segue-se crenças, leis, normas, a fim de tentar garantir a sua salvação, quando na verdade nós sabemos que não é isso que garante a nossa salvação. A salvação vem através de Jesus Cristo e apenas por ele, tá bom? Então, o legalismo está ligado a isso, ao cumprimento rigoroso de regras e tradições humanas, e é bom a gente deixar isso claro, são tradições humanas,
Não significa que são tradições de Deus, tá bom? Aí vai ter aquele cara que é legalista e vai dizer assim, né, Larissa, mas isso foi criado pelo nome de Deus, é de Deus. Não, tem tradições e muitas que não estão nem condizentes com a palavra de Deus, tá certo? Pelo contrário, eles falam, mas isso é um bom costume. Pois é, um bom costume humano, não de Deus, tá bom? Então a gente precisa sim. Existiram tantos homens de Deus, né, Larissa, que também fizeram muitas besteiras, tá certo? Que é isso, irmão Josué? Foi, sim, tivemos, tá bom? Tivemos pessoas que foram consideradas homens de Deus, mas que pecaram, acharam estar agradando a Deus e não estavam agradando. Vou citar um exemplo, Saul. Saul estava lá no meio dos profetas profetizando. Saul estava lá sendo o primeiro rei escolhido por Deus, de novo, escolhido por Deus, tá bom? Mas vamos lá, Saul foi rejeitado depois por Deus, por quê? Porque ele achou que podia fazer sacrifício, ele achou que por ser escolhido por Deus, além de fazer sacrifício, ele poderia fazer o que vinha na sua telha, porque ele era escolhido de Deus. Tá entendendo o problema do legalismo e do relativismo? É quando eu me posiciono e acho que eu sou de Deus e estou fazendo aquilo que eu quero e estou dizendo que é de Deus, quando não é. Então, esse é só um exemplo de uma pessoa. Temos outros? Temos outros, tá bom? Temos exemplo de Sansão, tá bom? Temos exemplos de outros homens considerados que tem aí até alguns títulos, né? Títulos muito pregados, muito ensinados na casa deles, sim, que falharam. Porque é isso que a gente precisa trazer em mente. Eu sou um homem de Deus, sim, mas às vezes eu posso estar agindo conforme minha própria vontade, não a vontade de Deus. E a verdade é como foi falado aqui de Lutero, ou foi Agostinho, é um dos dois, né, Larissa? Que citou aquela frase, eu li a Bíblia várias vezes e encontrei vários erros, e todos eles estavam em mim. Isso significa quando nós temos uma verdade absoluta que está centralizada em Deus, firmada em Deus, tá certo? Ou seja, os princípios estão ali alinhados com Deus. Então tem muito isso, tá bom? Então, no termo religioso, teológico, essa questão de legalismo está ligada a isso, a cumprimento de tradições humanas de forma assim, pá, é isso ou não é? Ou faz desse jeito ou não faz, porque é isso que é de... Então temos que ter cautela, tá bom? E às vezes eles falam que de certa forma liga esses cumprimentos, né, Larissa? Que aí que está o erro e o pecado, tá bom? Que isso é pecado. Ligam isso ao merecimento de salvação. Quando a Bíblia deixa claro, a palavra de Deus deixa bem clara que nós somos salvos não por obras. Então não adianta, eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela minha fé em Cristo Jesus. Tá bom? E lógico que a minha fé vai gerar obras, mas nunca minhas obras serão justificativas de eu ser salvo. Jamais. Tá bom? É a minha fé em Cristo Jesus que me leva ao arrependimento. Então, as pessoas começam a colocar no legalismo, nós estamos falando desses dois assuntos porque tem a ver, cria-se uma mistura, não é verdade? Começa-se então a misturar, porque pega o legalismo e coloca eles acima do amor e da graça de Jesus Cristo. Cria nisso uma regra de salvação. E a gente sabe que existe muito isso, sim, pessoal. Nada contra, tá certo? Mas existe tantas coisas que falam assim, isso é um bom costume. Cara, um bom costume não significa que vai levar você para o céu, porque não somos salvos por nossas obras. Somos salvos pela graça e o amor de Jesus Cristo e a fé que demonstramos para Ele. Concorda, Larissa? Teve até uma lição da escola bíblica que eu achei muito boa. Não sei se foi acho que não foi no trimestre passado, acho que foi no terceiro do ano passado. Foi no terceiro do ano passado. Que falava sobre a salvação. Acho que foi, não sei se você se lembra, talvez você lembre. Que ele falava que tinha uma aula que falava: nós somos salvos através de Jesus, unicamente sobre Jesus. Unicamente. Isso. Unicamente. Unicamente. E é muito fácil a gente querer dar uma ajudinha a Jesus, né? Jesus não consegue salvar a gente sozinho, a gente precisa aquela ajudinha. Mas, claro que a gente entende que essa obra começa em Jesus e nós também temos a nossa contrapartida.
Jesus vai, morre, ressuscita, vem primeiro, né? Vem ao mundo e tal, e ressuscita, vai para os céus para nos salvar. Claro que nós temos nossa contrapartida, nossa ação também, o que é? Ir até Jesus, confessá-lo, segui-lo tal. Mas que isso é uma obra iniciada em quem? Em Jesus, de nos salvar. E que apenas Ele vai nos salvar, apenas Ele, porque nós podemos vender tudo que nós temos, dar aos pobres, nós podemos ser as melhores pessoas, digo, no quesito social do mundo. A gente pode querer muita riqueza para depois dar tudo aos pobres, sermos as pessoas mais... como é que a pessoa que doa as coisas é uma pessoa... Esqueci até o nome. Benevolente, Que tem outro nome, mas enfim, caridosa. a gente pode fazer tudo isso, a gente pode ser a pessoa mais simpática, mas nada das nossas ações em si mesmas, elas terão algum peso se não estiverem em Jesus Cristo. Porque Ele é a salvação. É nele que encontrará a salvação. Claro que nós temos boas obras, porque nós agora conhecemos a Cristo. Nós sabemos que as boas obras são o caráter dele sendo gerado em nós, e isso vai refletir em boas obras. Se eu era uma pessoa que fazia muitas atrocidades, Jesus agora mudou meu ser, meu coração, minha vida. E querendo ou não, isso vai ser refletido que nas minhas ações. É impossível não acontecer isso. Mas as minhas boas ações, elas não vão me dar a salvação. A salvação que já me deu foi Jesus. Isso aqui é apenas eu declarando as minhas ações, o que já existe dentro de mim. E a gente, como seres humanos, como o Josué está até falando aqui sobre do homem ver em si, né, os erros, as falhas, só o Espírito Santo para nos iluminar. Só o Espírito Santo, outra vez, a outra ação de Deus, né? A gente sempre pode bater na ação de Deus. Só a Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento. Porque quantas vezes nós pensamos que estamos fazendo algo bom, algo correto, algo que vai glorificar a Deus, mas na verdade, a motivação do nosso coração é totalmente glória para a gente. Eu própria já fiz isso. Quem nunca fez isso, gente? Quando eu era mais adolescente, eu nasci em um contexto cristão. Vou me usar de exemplo aqui. E eu me achava, vou ser sincera, porque muitas pessoas, quando eram crianças, adolescentes, tem muitas pessoas que ainda acham isso é um erro. Eu achava que só a Assembleia de Deus salvava, só as pessoas da Assembleia de Deus iam pro céu. Eu, como uma mini assembleiana de Deus, na minha adolescência, olhava para as outras denominações e dizia... não dizia com palavras, mas meu coração dizia, esses aí, coitados, se não vir para a Assembleia de Deus, vão tudo pro fogo do inferno. Ai, meu Jesus amado, olha a ideia. E muitas pessoas ainda pensam isso, adultos ainda pensam isso, só que a realidade é quem se encontrar com a Assembleia de Deus, quem se encontrar com Jesus Cristo. Eu sou assembleiana, não pretendo me mudar da minha igreja, vou até logo falar isso aqui para cortar qualquer mau pensamento aí. Mas eu entendo que não é a igreja Assembleia de Deus que salva. Eu gosto muito de congregar na Assembleia de Deus. Não pretendo sair, mas a Assembleia de Deus não salva ninguém. Eu, como mini crente, pensava isso. E eu me achava também a mini crente soberana. Em meu entendimento, eu, como uma pessoa adolescente na igreja, eu me achava mais crente do que todo mundo. Por quê? Porque eu andava igual uma assembleiana, porque eu me congregava na Assembleia. E olha o meu pensamento. Olha o meu pensamento, era meio que o que Jesus tinha feito por mim já uma parte, agora eu ia arrasar aqui no mundo e iria fazer o restante, porque Jesus tinha me salvo lá no início, então agora minhas ações, o meu congregar em um lugar específico, por eu ser desde criança cristã entre aspas, né, porque hoje eu tenho entendimento que não é bem assim, que a criança nasce ali suscetível, né, ela nasce menina salvazinha, né, mas enfim. E olha se não fosse o Espírito Santo para iluminar meu entendimento, que as coisas não são bem assim, que não é uma denominação que salva, que não é a minha vestimenta que salva, por mais que eu creia que quem é salvo sabe como se vestir, não vai andar assim exibindo por aí. Mas não é propriamente a roupa que vai lá e me salvar. Não é eu me congregar em uma denominação que é centenária, que é isso e que é aquilo que vai me salvar. Porque assim, hoje em dia eu encontro muitas pessoas que eu conheço, que são sinceras diante de Deus, que são cristãs, que têm um caráter transformado e não congregam na Assembleia de Deus. Pois é, exatamente. Eu conheço pessoas que não se vestem igual as da Assembleia não se vestem, que não se vestem sempre de saia, de saia vestido, mulheres, mas que usam calça comprida no culto, e são pessoas sinceras e que amam a Jesus. Pois é, e eu acho interessante, sabe o quê? Até isso aí, porque isso está muito ligado ao legalismo, né? É bem muito ao legalismo também, só que a gente sempre vê dentro do legalismo um relativismo, tá bom? Por quê? Porque é tipo visões, né? O relativismo é isso, a visão. A visão.
E o legalismo é eu pegar uma norma, um dogma, tá certo, da igreja e botar aquilo superior a tudo, até do que o Senhor está falando dentro da sua palavra. E é interessante isso aí, porque a gente vê até a incoerência, né, que acontece, não é verdade? E sim, acontece muita incoerência, a verdade é essa, né, Lattes? Porque um exemplo, peraí que apareceu alguma coisa aqui, só ajeitar aqui, é devido o tempo da live, pronto. Deu certo, voltou. Enfim, então a gente vê muito isso, que o pessoal liga a essa questão de falar isso, porque usa calça, porque usa aquilo. É tão incoerente porque aí vai ter momentos na vida daquela pessoa que ela vai ser obrigada a utilizar e ela vai usar. E é interessante, aí que entra o relativismo, porque o relativismo fala que é aquela que a verdade muda para a pessoa, a realidade muda, aí a gente até fica assim, vixe, faz sentido, né? Então relativismo não faz sentido. É uma incoerência, tá certo? Como é que a pessoa defende algo, se posiciona como algo, que depois disso vai mudar, né? Vai se posicionar, não, é porque agora é aceitável. E esse é o problema do relativismo, do legalismo, tá certo? Ele muda muito rápido, como muda é a forma que você tá pensando ali, como muda de roupa, tá bom? Tem até isso aqui, ó. O relativismo é a ideia de conhecimento, valores e os julgamentos que dependem do ponto de vista do sujeito ou do contexto que ele está inserido. Contexto, ou seja, aquilo que está acontecendo ao seu redor naquele momento. Seguindo essa perspectiva, não existe uma verdade objetiva, gente. Tá certo? Ou seja, que é válida para todos. Mas apenas interpretações condicionadas a fatores históricos, culturais, psicológicos e sociais. Ou seja, então esse é o problema do legalismo e do relativismo. A gente vê que existe sim uma fusão entre eles aí, tá entendendo? Ou seja, enquanto eu não estou sendo obrigado a usar calça, eu estou aqui defendendo a calça sendo legal, né, sendo uma pessoa legalista, defendendo que quem usa calça não vai para o céu, que quem usa calça está errado, ou seja, eu estou sendo legalista e até que vai chegar um ponto que ela vai ter que entrar num ambiente que vai obrigar, um exemplo, tipo uma universidade, um trabalho, que vai obrigar ela a usar uma calça e pronto. Aí diz, não, mas é o meu trabalho, é porque aqui eu sou obrigado. E aí, pronto, nesse momento você deixou de ser totalmente legalista. E ainda está indo contrário àquilo que você disse que defendia com total dogma, né? Com total... como é que eu posso dizer? Com total... Quando a pessoa é fervorosa demais, né? Que é isso, que é só isso. Então você está entendendo a confusão que gera o legalismo e o relativismo? Eu não estou aqui criando até uma nova ideologia, um novo relativismo, gente. Não, é tentando fazer com que você compreenda qual é o problema disso. Como exemplo que a Larissa acabou de citar, eu pelo menos eu aceitei Jesus na Igreja Batista, criado na Assembleia de Deus, mas aceitei Jesus na Igreja Batista. Então eu acabei, né, Larissa, me desligando já na adolescência desse negócio de legalismo, entendeu? De achar que só a minha igreja é que leva para o céu, de achar que só nós somos os certos. Sim, tem pessoas que na nossa igreja acham isso. Porque eu não tenho que reclamar da minha igreja, porque a minha igreja é a única igreja que faz isso, faz aquilo. Gente, isso é legalismo. Não estou dizendo que existe problema em você defender isso, tá certo? Em guardar algumas... Não, mas existe o legalismo que atrapalha a tua vida espiritual. A verdade é essa, tá certo? Então, o relativismo, ele se mistura com o legalismo nesse sentido. Então, na questão aqui da lógica, é que cada ser humano vai ter os seus critérios. Ou seja, cada ser humano vai ter o seu pensamento, sua própria visão de mundo. E aí, pessoal, é que entra o problema. Porque quando a gente começa a ver sobre isso, a falar sobre isso, a pensar dessa forma, é quando vai entrar aquilo que eu falei no início aqui. E a palavra de Deus fala aqui, em Jeremias 17, versículo 9, que aí que está o problema, tá certo? Por quê? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desse desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
Então, o problema, quando eu estou baseado nos meus próprios pensamentos, nas minhas próprias ideias, que eu acho isso, que eu acho aquilo, pois é, a palavra de Deus está falando que o meu coração, o coração do homem, é enganoso. E às vezes fala assim, ó, porque às vezes o coração do homem leva a ele percorrer caminhos que parecem corretos, que parecem justos, que parecem aceitáveis, mas que conduzem à perdição e à morte. Então, essa é a preocupação. Eclesiastes fala sobre isso, na verdade, Provérbios fala sobre isso, capítulo 16, se eu não me engano. Então, a gente precisa ter essa preocupação com o que é legalismo e o que está atrapalhando eu ir para o céu, ao ponto que eu também tenho que me preocupar o que é relativismo. De novo, legalismo é quando eu pego dogmas, leis, costumes humanos e ponho como um mérito para a minha salvação. E isso é legalismo, tá certo? E relativismo é quando as pessoas vão seguindo segundo os seus próprios pensamentos. Eles abandonam, sim, em vários momentos, o que é justo, o que é correto conforme a palavra de Deus, em prol da situação, em prol da condição que está ali inserida naquele momento, conforme a cultura e a época daquele momento. A pessoa vai seguindo assim. Aí o que é que acontece? Antigamente, era moralmente e imoral, e no termos ético, inaceitável, uma pessoa que traía a outra. Aí sabe o que é que acontece por conta do pensamento do relativismo? Hoje é tratado como algo normal. Aí a gente vê até aquelas brincadeiras que o pessoal brinca, né? Eu vou falar aqui, a pessoa fala, é corno mesmo. É a chifruda mesmo. Gente, aí fica normalizando, porque é por conta desse pensamento relativista, que infelizmente às vezes entra e se insere dentro dos costumes até das nossas vidas, tá certo? Então sim, pessoal, é preocupante, porque o relativismo ele afeta a moral, ele afeta o senso de justiça e o senso de ética, porque ele diz que tudo pode mudar com o tempo. Enquanto nós sabemos que a palavra de Deus, ela não muda. E a Bíblia ainda vai falar assim, ó, ai daquele que mudar um ponto ou uma vírgula dessas palavras. Ai daqueles. Porque eu creio nisso, na questão absoluta que a palavra de Deus é para a nossa vida como cristão. E sim, a palavra de Deus tem tudo que é necessário, todos os conselhos necessários para todas as áreas de nossa vida. Todo, né? Eu acho que você também acredita dessa mesma forma, né, Larissa? É interessante essa parte de a Bíblia ter conselhos e instruções para todas as áreas da nossa vida, né? Que Jesus, além de nos deixar com o Espírito Santo, ele nos deixou com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e que por mais que quando você lê ela superficialmente, tá? Você lê de uma vez ela, você não consegue enxergar ela com aplicações para todas as áreas da sua vida. Só quando você começa a estudar e começa a ver, a parar e analisar ela de verdade, você começa a ver tantas aplicações para tantas coisas na nossa vida, né? Tantas coisas que a gente acha que a Bíblia Sagrada, por ela ser um livro que foi escrito há muitos anos, não ia ter respostas para a coisa de agora, mas também ela tem respostas, né? Ela tem respostas para o homem que não tem salvação, e ela tem resposta para o homem que é salvo em Jesus Cristo. Para que esse homem tenha, em toda a sua vida, um parâmetro para seguir e para ser guiado por Jesus, né? Jesus não nos deixou só, além do Espírito Santo, ele nos deixou a sua palavra para guiar as nossas vidas e para aplicarmos ela em nossa vida. Afinal de contas, nós lemos tantos livros e temos muitos conhecimentos, mas desses conhecimentos, desses livros que nós lemos, boa parte é histórias, quadrinhos, ou é alguma coisa para nós passarmos ali o tempo, mas a palavra de Deus é um livro para nós aplicar para a nossa vida e para nós sermos mais parecidos com Jesus. E qual é a melhor coisa que um discípulo quer ser, né? É ser parecido com Jesus, é ser parecido com o seu mestre. E a Bíblia Sagrada é esse livro, né? Para nós sermos parecidos com o nosso mestre. E ele tem respostas para todas as coisas, incluindo dizendo que em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Ou seja, Jesus Cristo.
Então ele tem resposta. Nós pensamos, não, os homens estão titubeando, pensando que sem saber o que é verdade, o que é mentira de agora, esse século XXI, mas não. Aí a gente vê tantas coisas hoje que a gente pensa que é novidade na Terra, mas quando a gente vai passar alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a gente vai ver que na história da humanidade sempre foi regada por esses acontecimentos, né? Por coisas parecidas com a que nós vivemos hoje. Só que muitas vezes tem as diferenças, poucas diferenças, mas o ser humano, né, estava na Terra, então ele tem assim a sua pitadinha de acréscimo para dar neste mundo. Dentre elas, relativizar aquilo que não deve ser relativizado, tomar como se Deus não fosse o Deus soberano, tentar desacreditar da palavra de Deus. Isso não é de agora. Claro que agora está mais em alto, enfatizado, mas sempre existiu esses, né? Até mesmo nos tempos de Jesus. Existiam aqueles que não acreditavam nas profecias, sempre existiu isso, né? E não é agora, no século XXI, que isso não vai existir, né? Exatamente, exatamente. E assim, mas como você está falando, né? A pessoa... Muitas questões são questões antigas mesmo, né? Que a gente sabe que vem ao longo da história da humanidade ocorrendo, acontecendo. Eu estava até aqui lendo uma parte que fala que é quando começa a acontecer mudanças de valores, né? Que o relativismo prega muito isso, que existem mudanças de valores. Então, o que é que acontece, né? Considerando que o relativismo ele é uma ideia que não existe um padrão moral absoluto, objetivo, válido para todos, ou seja, que não existe o certo ou o errado, que é isso, tá certo? Não se engane, o relativismo na sua essência, ele traz uma definição que parece até bonito, faz até ter sentidos, que é até o que Romanos fala, não é verdade? A gente vai ver Romanos, a gente vai ver Coríntios falando isso, que existiriam pessoas que procurariam mestres conforme, que agradassem aos seus ouvidos, que fosse condizente com esses pensamentos que ela tinha. Então a gente vê muito isso, né, Larissa, acontecer nos dias de hoje e tudo. Então, ou seja, perde-se esse padrão de o que é certo e do que é errado, só para a gente voltar aqui às definições, para sempre que a gente traz um exemplo, você conseguir anexar esse exemplo que nós estamos falando. Ou seja, na visão moral, para quem possui relativismo aplicado na sua vida, então não existe uma moral fixa, ela muda. Então, um exemplo, para mim, em certo momento vai ser errado roubar, e em outro momento eu vou justificar o meu roubo. Em certo momento vai ser normal para mim matar, em outro momento vai dizer que é errado para mim matar. Tá entendendo, pessoal? A confusão, né, que traz, né? E às vezes isso ainda ligado ao legalismo, Larissa, né? Tentando defender e incorporar isso dentro da palavra de Deus, quando não existe isso dentro da palavra de Deus. A questão absoluta que a gente fala, universal, não é que eu seja aqui um extremista, não, que hoje a pessoa que pensa assim é vista como um extremista. Mas, na verdade, é porque eu creio no que a Bíblia está falando e pronto, e sim, vai estar acima do que leis humanas mesmo, para mim. Não importa se na lei está dizendo que aquele momento ali é aceitável matar. Não importa se a Bíblia está dizendo que é pecado matar. E morreu, não importa como, acabou-se. Fim de assunto. Tá entendendo? Então, está muito ligado a isso. E hoje eles tentam, o relativismo, a falácia do relativismo, tenta mostrar que isso é certo. Ou seja, mostrar que eu é que sou errado, eu é que sou um extremista que penso dessa forma, tá certo? Ou seja, imagina comigo alguns exemplos práticos, né? Aqui, Larissa, para a gente, o ouvinte entender um pouco mais. Que a gente já vai estar encerrando, né? Que nós já estamos passando aqui já de mais de uma hora já, tá bom? Passa rápido, né? Então, assim, imagina comigo exemplos práticos de aplicação do relativismo. Em uma certa tribo indígena, por exemplo, na tradição cultural dela, é aceitável e até obrigatório sacrificar uma criança que nasce com alguma deficiência ou comorbidade. Vou usar esse exemplo. Vamos usar esses exemplos para vocês verem, né? Esse exemplo, eu estava pensando aqui porque eu observei que morou exatamente. Lá. Olha aí a questão da falácia do relativismo. Então, lá é obrigatório. Esse costume é mantido há gerações e praticado sem culpa como algo normal dentro daquele grupo. Se o certo e o errado depende apenas da cultura, ou seja, aqui está embasado em cultura, certo? Estamos falando de cultura. Então não haveria base para dizer qual prática é objetivamente má,
mas apenas diferente. Aí nesse momento a gente vai encontrar pessoas assim, isso é um absurdo, nós temos que ir àquela tribo e dar um jeito de salvar essas crianças. Pois é, já está indo contrário ao próprio relativismo que ela mesma prega, que diz que cada cultura possui o quê? As suas regras, as suas leis, a sua ética, a sua moral. Existe outro exemplo, Larissa, aqui para o pessoal entender também, que é Ted Bundy. Pode pesquisar aí, é um assassino em série famoso dos Estados Unidos, tá bom? Por que que ele ficou famoso? Porque quando foram entrevistar o bichinho lá, ele disse assim, ele matou várias mulheres, né, e abusou delas, tá certo? Então, ele não possuía remorso. Ele estava lá assim, ó, sorridente, no seu tribunal. E perguntaram se ele não tinha remorso. Tem Jeffrey também, um outro assassino chamado Jeffrey. Eu me esqueci o sobrenome dele, que é um pouco esquisito assim de se falar. Mas Buddy, ele estava ali e ele expressou as suas visões nihilistas, né? E lá ele afirmava o quê? Ó, todos os julgamentos morais são apenas juízos de valor. Isso era o assassino, quando foi questionado. E ele falou assim, ó, todos são subjetivos. Nenhum pode ser provado como certo ou errado. Então, aquilo que vocês estão dizendo que para vocês é errado, para mim era certo. Era normal, era moralmente aceito na minha visão de vida. Então, ele não sentia remorso. Tá, olha aí o problema do relativismo. Enquanto tinha uma corte que fala de relativismo, é porque o bichinho é por conta assim da sociedade, é porque ele só faz isso porque ele... Pois é, aí tava lá o cara, que era defendido pelo relativismo, falando o seguinte, ó, pois é, isso moralmente é ético e moralmente aceito por mim, matar e abusar das mulheres. Tá entendendo, pessoal, o problema do relativismo, a falácia que é o relativismo, de você pensar, e sim, a Bíblia está aqui, ó, a Bíblia falando sobre o problema disso. Em Juízes capítulo 21 vai falar que cada um andava segundo os seus próprios pensamentos e vontades, pois isso custou caro para Israel, caro, ao ponto que até uma tribo deles, bem dizer, foi extinta. Por conta disso, cada um fazia o que estava no seu pensamento, o que dava na sua telha, o que dava na sua cabecinha. Pois é, só não foi a tribo de Benjamim só não foi extinta porque eles doaram homens ou mulheres para se casar com 600 homens que tinham sobrado só daquela tribo, que escaparam da morte. O restante foram dizimados. Mas isso é o relativismo, gente. Isso é o legalismo que acontece, tá certo? Então, esses exemplos que eu estou trazendo aqui é onde traz aqui para nós uma reflexão. Na filosofia ali desse assassino ali dos Estados Unidos, desse psicopata, né? Ele chegou até a argumentar que as regras morais eram construções sociais e que ele não era obrigado a segui-las. Ou seja, essas leis foram pessoas que criaram. Eu não sou obrigado a seguir essas leis, porque eu posso criar minhas próprias leis e na minha própria lei eu mato quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. Olha aí o problema do relativismo. Nem ficar dizendo, cada um siga o que acha melhor para o seu coração, cada um faça o que é melhor para o seu coração. Então, ele defendia isso, que era direito dele tirar a vida de quem ele quisesse. E moralmente justificado, tá certo? Na lente do poder da administração pública ali daquele país. Porque lá, naquele país, fala o quê? Que todos têm direito a fazer o que querem, de serem livres. Pois é. O cara foi lá, usou essa frase e esse poder que é dado por essa frase de cada um fazer o que dá na telha e fez isso, matou várias pessoas e disse que isso era moralmente ético para ele correto. Então esse é o problema do legalismo. Show, Larissa? Tem alguma coisa mais para acrescentar que nós já estamos passando o horário mesmo aqui? Só que o Oswaldo deu exemplo aqui, é um exemplo assim, que afeta a sociedade, né? E agora vamos num contexto mais pessoal de nós, igreja, né, do Senhor. Quando nós deixamos tudo isso entrar no nosso coração, né? Nós podemos estar pregando um outro evangelho e vivendo outro evangelho com o nome de Jesus. Onde eu vi uma frase que dizia mais ou menos que um homem, ele conhecia um Jesus que ele mesmo criou, e não o Jesus da Bíblia.
E nós muitas vezes criamos muitas espécies de Jesus. A humanidade tem muita espécie de Jesus, né? Tem Jesus para todo tipo. Na ideia das pessoas. Exatamente. Na A ideia ideia das das pessoas. pessoas. Mas na A ideia realidade, das pessoas Jesus é, é elas têm vários tipos de Jesus, sendo que a Bíblia só fala de um, pessoal. de um. A palavra de Deus só fala de um Jesus. Então, deixa a recomendação para você ouvinte, para você que está assistindo aí, né? Nós falamos aqui de contexto também da igreja e contexto também fora, assim, socialmente Fora. falando, né? Isso, Então, a recomendação para exatamente. você, ouvinte, aí você quer conhecer esse Jesus e conhecer o que realmente ele diz, o que ele não diz, pega o exemplo lá da Bíblia e vá ler. Porque a melhor Isso. forma que você vai aprender é desta forma. Claro que é muito bom você ouvir pregações, você ir para a igreja e congregar-se, é importantíssimo. Mas é indispensável nós fazermos a leitura da Bíblia, nós fazemos a leitura da Bíblia. Para nós escutarmos o próprio Espírito Santo falando conosco. Então, você quer conhecer o Jesus de verdade, em vez de ficar na dúvida de qual Jesus você quer pegar para si, pegue o Jesus verdadeiro e ele sim vai poder lhe salvar, porque muitas vezes nós pegamos tanto Jesus pra gente, tantos outros Jesus, entre aspas, né, pra gente, e nós vivemos um falso evangelho. Na verdade, nós estamos apenas nos auto-enganando, pregando uma verdade que na verdade não é a verdade. Na verdade, estamos confusos, estamos pensando que o amargo é doce e o doce é amargo, estamos pensando que a luz é trevas e as trevas são luz. Mas existe um Jesus que ele é luz, que ele é caminho, que ele é vida. E é apenas Jesus de Nazaré. Então, a recomendação, leia a Bíblia, leia a sua Bíblia. Não deixe de ler a sua Bíblia. Porque hoje nós Isso. temos essa oportunidade de lermos a nossa Bíblia. Talvez um dia nós ainda, talvez até o final de Jesus voltar, nós ainda possamos ler nossa Bíblia. Tudo pode acontecer. Mas pode ser que daqui para Jesus voltar, nossas Bíblias sejam recolhidas e a gente não tem mais o exemplo da Bíblia para nós termos em nossas mãos. Mas nós precisamos Exatamente. olhar para nós conhecermos não Jesus apenas da história, mas a história de Jesus e quem é ele, né? Não apenas um Jesus histórico que as pessoas falam que foi um grande homem, um grande profeta, mas conhecer pessoalmente a pessoa de Jesus, o Salvador da humanidade, que deseja salvar a mim e a você. Show de bola, show de bola. Então é isso, pessoal. Aqui a gente apresenta um pouco a nossa cosmovisão, né? Em que Deus existe e que Deus fala conosco através da Bíblia. Essa é a nossa cosmovisão. A palavra é essa, cosmovisão, ou seja, a visão da minha vida é essa. Deus existe, o meu padrão de moral e ética se chama Deus, tá certo? E sim, tá bom? Consequentemente, ele é que rege a minha vida. E como é que ele se revela para mim? Através da sua palavra, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então que você possa seguir esse conselho, né? Porque na nossa perspectiva cristã, tá certo? Os nossos valores estão firmados em Deus e Deus é o nosso padrão. Por isso que a gente é contrário ao relativismo dessa ideia de cada um faz o que está no seu coração. Pois é, porque para nós o nosso padrão se chama Deus. E o que nós precisamos para entender esse padrão, ela é a palavra de Deus. E lá eu vou encontrar tudo, né, que é necessário, todo tipo de conselho que vai ajudar assim a minha vida aqui enquanto estiver na terra, além de me conduzir aos céus. Amém? Amém. Amém. Então que Deus abençoe sua vida. Esse foi apenas um pouco, né? Se a gente fosse falar da lição aqui, eu acho que a gente ia passar mais de 2 horas, mas a gente não quer ser cansativo para vocês, mas que vocês se lembrem do que a palavra de Deus fala, do que a palavra de Deus nos ensina, tá certo? Sobre esses assuntos, tá bom? Eu quero só deixar esse versículo que está no versículo 25 do capítulo 16 de Provérbios, que fala: há caminhos que parecem direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Tá bom? Ou seja, fica claro que o critério humano pode parecer correto, mas não é. O que é correto é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Deus abençoe vocês, pessoal, e até a próxima. Paz do Senhor. Tchau, Pai do Senhor. Tchau.